Olá, Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui uma palavra de Deus para você e é o texto de 1 Reis, é o capítulo 18, o verso 41, que diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Aqui a gente vê o texto, a palavra de Deus vindo através de Elias. Elias estava profetizando chuva, porque há tempo atrás ele havia profetizado seca por conta do pecado do povo daquela região, principalmente do rei e de sua esposa Jezabel, e a perseguição de Jezabel contra os profetas do Senhor. Então Acabe profetizou uma grande seca e de fato ela se cumpriu. E agora, nesse momento aqui desse texto, Elias, ele profetiza chuva. Ele diz para Acabe: vá comer e beber, porque ouço barulho de chuva pesada. A terra precisava ser regada, os animais precisavam de água, a agricultura precisava de água para poder dar o seu fruto. Então ali Deus ele manda a chuva. Mas ele profetizou e mandou o servo ir olhar. O servo foi olhar, olhava e não via nada, olhava e não via nada. Só da 7ª vez que ele foi olhar, que ele viu uma nuvenzinha pequena do tamanho da mão de um homem. E se a gente for prosseguir a leitura mais à frente, nos outros capítulos, a gente vai ver que a promessa de Deus, a promessa feita ali, ela se cumpriu. Houve realmente uma grande chuva. E assim é na nossa vida. Às vezes Deus ele faz promessa na nossa vida e a gente fica aguardando e a gente fica esperando, e às vezes a gente chega a pensar, porque Deus está em silêncio, que ele não está fazendo. Veja, o moço do profeta, ele foi ver 7 vezes. Só da 7ª vez foi que ele viu uma nuvenzinha. Às vezes a gente não vê Deus agindo. Não é porque a gente não está vendo o que Deus está fazendo que ele não está fazendo. Se Deus falou que ia mandar chuva, ele já estava preparando as nuvens muito longe dali. Talvez até no Polo Sul ou no Polo Norte, mas a chuva ia chegar, porque o que Deus promete acontece. No nosso tempo, às vezes, parece que está demorando, mas no tempo de Deus é o tempo certo. Na 7ª vez, ele viu lá uma nuvenzinha que, segundo ele, parecia ser do tamanho da mão do homem. Às vezes a gente não vê Deus trabalhando porque Deus está trabalhando no silêncio. E às vezes a gente vê um sinal que pra gente é muito pequeno. E a gente não acredita. E a gente pensa: será que vai acontecer mesmo? Será que aquela nuvenzinha, né? O moço do profeta deve ter pensado: será que aquela nuvenzinha realmente vai dar uma chuva pesada? Então, às vezes, a gente também fica pensando assim: olha, não subestime o poder de Deus. Deus é aquele que multiplica, Deus é aquele dono de todo recurso, Deus é aquele que tem poder sobre a natureza, Deus é aquele dono do ouro e da prata. Se ele disse que ele ia fazer por você, mesmo que você esteja vendo e pensando que não, ele vai fazer, porque ele é Deus. Agora, a nossa fé também contribui com o agir de Deus, porque ele fica triste quando a gente duvida. A dúvida no nosso coração entristece o coração de Deus. Deus ele é fiel em cumprir promessa, mas ele também gosta de ver a fé no nosso coração. Ele gosta de ver a ousadia, nossa perseverança. A gente precisa acordar declarando a palavra de Deus, né? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A gente precisa se lembrar disso. A gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece. Muitas das vezes a vitória nossa, a resposta das nossas orações, elas estão às portas, mas aí, porque a gente vê uma dificuldade ou porque a gente ouve um não, a gente pensa que o não do homem é o não de Deus. Não é, é Deus que dá a última palavra. Ele é poderoso. Aqui no texto, ele fez cair uma grande chuva e regar a terra. Na nossa vida, ele pode fazer cair chuvas de bênçãos, tão somente se nós acreditarmos,
se eu e você nos mantermos na posição para receber, nós precisamos, nos abaixar no nível do quebrantamento para poder encontrar o grande, o todo-poderoso, aquele que tem poder de exaltar e de rebaixar. É Ele que tem poder para ouvir as nossas orações. Eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei de que você precisa ser suprido. Naquele tempo ali, o povo do rei Acabe, eles precisavam de chuva, de água, por causa da seca que já estava assolando a terra. E eu não sei hoje qual é a tua necessidade, mas Deus te conhece, Deus te vê e hoje Deus te chama. Ele diz assim: confie em mim, ore a mim, porque eu tenho promessa para a sua vida. Venha até mim que eu vou contar para você quais são as promessas que eu tenho para você. A primeira promessa, a mais linda, eu costumo dizer, é a promessa de salvação em Cristo Jesus. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então você tem promessa de salvação em Cristo Jesus. É a primeira e a mais linda. E para essa vida, Ele promete companhia, Ele promete ajuda, Ele promete suprimento das necessidades. Então busque a Deus, não pelo que Ele tem para te dar, mas pelo que Ele é. Um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, que hoje está pronto para te fazer companhia e te dar um abraço. Receba essa palavra aí no seu coração e deixa ela fazer morada aí, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente.